Estamos novamente aqui com Amir Cair, mestre em Finanças Públicas, no nosso programa semanal da Rádio Madalena, sobre a economia. Amir, não há nada de novo no cenário? Olha, o que há de novo no cenário é a tentativa de privatizações. Não, eu perguntei sobre uma nova ideia. Uma nova ideia para o governo? Sim. A nova ideia, ela me faz lembrar uma piada, talvez seja o caso de falar aqui. Ideia não falta, né? Mas era a história de um fazendeiro que tinha lá uma grande criação de galinhas, né, de frango, e começou a baixar uma peste lá em cima, né? E aí ele vai até a cidade à procura de um especialista e explica lá o que estava acontecendo. O especialista fala: olha, senhor, põe isso na ração deles que daqui a uma semana está tudo bom de novo. Ele foi lá e fez direitinho. Mas passado uma semana continuou morrendo galinha. Ficou meio chateado, voltou lá e falou: olha, continuou morrendo. Então o senhor faz o seguinte, põe essa mistura aqui diferente e tal que vai resolver. E ele foi lá e fez direitinho, mas continuou morrendo as galinhas. E ficou desesperado. Voltou para a cidade e procurou lá o cara e falou: olha aí, mas poxa vida, você não tem outra ideia? Ideia eu tenho, só tem mais galinha. Então essa história da ideia, não faltam ideias. Nenhuma empresa progride, fatura, lucra, se não tiver um bom mercado. Acontece que você ter um bom mercado significa ter gente com poder para comprar, poder aquisitivo. Mas quando você olha para o poder aquisitivo das pessoas, você vai ver que tem 13 milhões de pessoas desempregadas, você tem cerca de 25 ou 26 milhões que estão afastados do mercado, você tem 63 milhões de pessoas que estão negativadas no Serasa, e a turma está discutindo reformas e está querendo fazer privatização. Mas quem é que está preocupado com o poder aquisitivo? Não, mas o ministro Guedes ainda tem galinha. Falou que vai liberar os R$500 aí do Fundo de Garantia. Isso, cá entre nós, isso aí é quase uma agressão à inteligência da gente. Fora isso, eu vejo aqui uma grande confusão no campo político do governo. Um governo dividido, um governo que procura briga toda hora, ele, em vez de somar, ele subtrai cada vez mais. E agora pegou em cheio a divisão que está se dando no seu partido de sustentação, que é o PSL. Está uma briga, tamanho de um bonde, cada um xingando o outro. E a grande derrota que ocorreu para o presidente foi a não aceitação do nome do seu filho para ser embaixador lá nos Estados Unidos, apesar do Trump ter dado um empurrão favorável, apesar de Bolsonaro ir negociar com o Alcolumbre, que é o presidente do Senado, um toma lá da cá, de ter mudado 2 nomes do CAD, que é o Conselho Administrativo e Defesa da Concorrência, né? É o órgão que controlaria os grandes grupos e praticar o monopólio e não ter concorrência. No CAD, 2 nomes foram trocados para satisfazer ao Senado, né, aos senadores, que indicaram esses 2 nomes. Mesmo assim, não passou o nome do Eduardo Bolsonaro, e dentro dessa confusão toda agora sobrou para ele essa questão do PSL, né, em que ele ficaria como um coordenador ou um representante, presidente dessa entidade. Líder do governo, essa coisa toda. Mas é um líder de coisa alguma, porque o Congresso faz aquilo que quer e não aquilo que o governo quer, né? O que a gente tem assistido, até na reforma da Previdência. E agora se prepara para discutir reforma tributária, que eu acho que não vai sair essa discussão. De qualquer maneira, a gente vai ter muita emoção aí pela frente. Hoje, nesse momento, está havendo a decisão sobre a prisão em segunda instância. Parece que vai ser um resultado apertado para um lado ou para o outro. De qualquer maneira, isso também vai influenciar muito as coisas daqui para frente. Vamos aguardar. Você fala sempre que o trabalhador tem que ter dinheiro no bolso para consumir. Pois bem, vou fazer uma analogia. Se você entrar num trem superlotado, se você falar assim, levante a mão quem tem R$10 no bolso, pouca gente vai levantar a mão. Isso é a realidade brasileira. É verdade, as pessoas estão com muita dificuldade, há um subconsumo, a realidade é essa, e infelizmente o Brasil não pode se sustentar muito tempo com isso.
A questão política ela é importante no sentido de que, se você não dá uma resposta para a sociedade sentir perspectiva, ela se volta contra os governantes de plantão. A gente está vendo isso na América Latina e aqui no Brasil já está começando a ficar claro. Por exemplo, hoje no Chile a população já está pulando catraca. Isso pode acontecer no Brasil. Para ir e vir custa quase R$10. A pessoa aqui no Brasil ela gasta uma média de R$200 a R$300 por mês com a passagem. E quando você está empregado com carteira, a empresa ainda arca com uma parte, mas quase 70% não está nessa situação. E essa turma, para procurar emprego, precisa usar os meios de locomoção. E aí, como é que faz? Sem dinheiro, com uma passagem muito cara, que realmente isso representa do orçamento de quem ganha um salário mínimo, às vezes 20%, 25%, é muita coisa.